Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um capítulo de Confissões Ayahuasqueiras, nos encaminhando aqui para a parte final da nossa primeira temporada. Eu sou Érica Fernandes Pinto, estou com você aqui desde o começo dessa jornada no leme dessa canoa. E vamos, que depois de navegar por tantos rios e mares da história da Ayahuasca, hoje nós vamos aportar na experiência do ritual. Eu sempre falo nas cerimônias que a gente conduz que receber alguém para tomar ayahuasca pela primeira vez ou pelas primeiras vezes ali é uma grande honra e uma tremenda responsabilidade. O YouTube está cheio de depoimento de pessoas diversas, uns famosos, outros não, sobre as suas experiências iniciais com a ayahuasca. Tem uns depoimentos que são lindos, emocionantes e outros que são meio horripilantes, assim, né? Eu gostaria de poder compartilhar com cada pessoa que decide passar por essa experiência uma série de coisas que eu aprendi a duras penas aí na minha caminhada nesse universo. Mas já entendi que cada um chega a essas experiências de um jeito diferente, do seu jeito, né? Mas se eu puder ajudar alguns a não cometerem os mesmos equívocos que eu já cometi, eu vou ficar satisfeita. Então, depois de explorar um pouco os motivos que levam as pessoas a tomar ayahuasca, seus principais benefícios em potencial e os motivos que levam outras pessoas a não querer tomar, nesse episódio nós vamos falar como é um ritual de ayahuasca, os principais efeitos que a bebida causa, o que deve acontecer e o que não deve acontecer em uma experiência cerimonial. E eu também vou dar algumas dicas sobre como escolher um bom lugar para consagrar e para quem quiser se preparar minimamente para essa experiência. Eu não pretendo que esse conteúdo seja um manual para marinheiros de primeira viagem, mas espero que ele possa ajudar quem está iniciando nessa jornada a ter experiências mais seguras e aprofundadas. E que possa instigar também aqueles que já são experientes a olhar com atenção para alguns aspectos e a refletir sobre algumas questões que eu considero importantes e que às vezes são pouco lembradas ou subestimadas nesse meio. Bora lá? Como a gente já abordou anteriormente, existem vários formatos de cerimônias e diferentes ritualísticas na condução dessas experiências com a ayahuasca. Quando eu comecei, não tinha essa abundância de centros em cada esquina nas cidades aí do Brasil. Já contei para vocês que eu ia lá para o Acre, lá para o Alto Rio Juruá, para ter as minhas experiências em viagens que envolviam vários dias, barco, avião, carro, a pé e um montante de recursos financeiros razoável também, né? Depois de algum tempo de imersões indígenas, foi que eu fui descobrir que existiam as religiões ayahuasqueiras, o Santo Daime, o DV e outras linhas, né? Mas eu demorei um tempo até sair do contexto só indígena para começar a conhecer essas outras linhas. E consagrar, eu acho que em uma aldeia é algo com certeza muito especial e o sonho de todo ayahuasqueiro urbano, mas um sonho que pode virar um pesadelo, como eu vou abordar aí mais para frente na nossa segunda temporada de aprofundamento. Mas também é um privilégio poder consagrar ayahuasca pertinho de casa, né? Tem tanto centro por aí que se a pessoa estiver pronta para ter experiência, as oportunidades vão pular na frente dela. Mas isso não significa que você deva embarcar na primeira barca que se apresentar. Há muitas opções disponíveis, muita variedade, então cabe buscar informação e orientação. E o conteúdo desse episódio é um esforço para ajudar nisso. Eu recomendo fortemente que, se você está começando agora, escolha ter sua primeira experiência numa casa respeitada, com pessoas que já têm uma caminhada assim, nessa direção, e não se aventurar sozinho ou acompanhado de pessoas que estão começando agora, também num ambiente qualquer. E bora lá, vamos detalhar, então, nos próximos episódios, o que a gente pode chamar de 3 fases de uma cerimônia: o que antecede ela, né, a preparação, o durante e também o que vem depois, né, quando acaba o ritual.
A fase pré-cerimônia, a gente pode dizer que começa quando a pessoa decide que quer consagrar ayahuasca. Como eu falei em outros momentos, eu considero que isso é uma decisão de fórum íntimo, pessoal e intransferível, que não deve ser influenciada e muito menos pressionada por ninguém. Tem gente que vai mais pelo racional, tem gente que vai na onda dos amigos, tem gente que vai pela curiosidade, mas só você pode sentir ou não o tal do chamado e decidir se realmente quer viver essa experiência. A coisa ela não costuma ser muito boa quando a pessoa vai porque outro quer, né? Seja marido, esposa, mãe, filho. Então, a recomendação é sentir no coração e não terceirizar essa decisão. É recomendável também se informar minimamente sobre o assunto para não cair de paraquedas no rolê e ficar à mercê de qualquer coisa, mas não adianta querer conversar sobre o assunto com quem não tem experiência. Perguntar o que a mãe, o pai, o vizinho, a avó, ou sei lá quem acha, nos sujeita a receber um monte de palpite baseado em crenças e muitas vezes em informações distorcidas. E há que se tomar um cuidado também, porque hoje em dia tem vários profissionais de várias áreas, inclusive médicos, psicólogos, psiquiatras, falando sobre os efeitos, especialmente negativos da experiência, mas que nunca consagraram. Então, também não sabem dos efeitos positivos. A gente viu lá no capítulo sobre a regulamentação da ayahuasca o quanto foi importante que pesquisadores, inclusive da área médica, né, adentrassem nesse universo e fizessem realmente consagrações do daime, do vegetal, da ayahuasca, para entender a perspectiva dos usuários. E isso fez toda a diferença para esse grupo poder referendar a importância do uso religioso, a legitimidade e a segurança dessas experiências. Assim, eu recomendo atenção, né, aos riscos, mas não levar muito em consideração a opinião de quem nunca consagrou. E depois eu vou passar algumas indicações de canais de informação que eu considero de mais qualidade. E eu recomendo também prestar atenção nas distorções que ocorrem para o lado positivo da história. Eu sempre falo para desconfiar de quem só fala coisas boas sobre o assunto e vende a experiência como algo 100% seguro, 100% certo e isento de riscos. Aí, considerando tudo isso, né, você tem que escolher um lugar para consagrar. Achar um ou ser achado por ele, o que também acontece, né? Hoje, pesquisando na internet, no Instagram, a gente tem acesso à informação sobre a maioria dos centros, facilmente. E não faltam opções. Com a diversificação do movimento ayahuasqueiro, tem casas para todo lado e trabalhos nos estilos mais variados. Mas cabe encontrar um com o qual você se identifique. É sempre bom perguntar antes como que é a estrutura do ritual, com quais egrégoras a casa trabalha, que são assim, as entidades, né, as divindades, as forças espirituais que são invocadas, para não ser pego de surpresa de estar numa situação que você não gosta ou que você não curte. Tem trabalhos com poucas pessoas, tem trabalhos com grupos enormes, gigantescos, tem trabalhos de dia, de noite, que vira noite e por aí vai. E há inúmeras oportunidades até mesmo de viver uma experiência indígena com as comitivas que viajam da Amazônia por diferentes regiões do Brasil. A gente já viu também um pouco nos outros capítulos a diferença entre os rituais das principais tradições, né? Os rituais indígenas, mais raiz, assim, são feitos em geral com os participantes sentados no chão, de olhos fechados, no escuro quase total, com momentos de silêncio que aí são entremeados pelos cantos nas línguas nativas. Quando são pajés, né, que estão conduzindo o ritual, esses cantos são entoados apenas na voz, alguns com acompanhamento de maracá, e muitas vezes numa segunda parte da cerimônia é comum hoje em dia os indígenas também trazerem cantos de violão na língua indígena e também cantos em português. As cerimônias do Santo Daime são quase que o avesso dos rituais indígenas. Elas acontecem no claro, com as luzes acesas, com as pessoas sentadas em cadeiras, ou então tem as cerimônias de bailado, né, que são feitas em pé, com movimentos coordenados ali do grupo. Eu adoro bailado, sou suspeita. E com todos os participantes entoando juntos hinos,
né? Canções que seguem uma sequência pré-definida e cuja letra está escrita nos caderninhos dos inários. Os rituais da UDV já são mais reservados, as pessoas ficam sentadas, não é totalmente no escuro, né? E são trazidas músicas, chamadas feitas só pelos mestres, né? Chamadas de voz, também leituras de textos, e algumas vezes perguntas dos adeptos ali, dos associados aos mestres, e a escuta das suas respostas. E é trabalhado muito a questão da história, né? Tem toda uma doutrina, toda uma série de ensinamentos ali que perpassam essas experiências. E tem as linhas do neo-xamanismo, que aí são os rituais em volta da fogueira, com as simbologias, né, do caminho vermelho, do xamanismo andino. Tem casas onde os participantes, ao invés de ficar sentados, ficam acomodados em colchonetes, deitados. Tem trabalhos que são com cantos e com música tocada ao vivo, né, no que aqui no sul comumente se chama de cerimônias orgânicas. E tem gente que trabalha com playlist, com seleções de músicas gravadas. E entre esses estilos tem vários outros e casas que combinam também essas opções. Mas dá para a gente dizer, né, que se segue mais ou menos alguns padrões. Não é raro que diferentes pessoas, sabendo das minhas andanças por aí, entrem em contato comigo pedindo para eu indicar um local para elas consagrarem perto na sua cidade ou na sua região. Isso é algo muito delicado e eu particularmente evito ao máximo de fazer. Porque quando a gente indica um lugar ou uma pessoa, de uma certa forma a gente está validando, né? Colocando um selo de garantia ali naquilo. E eu já vi tanta coisa acontecer, mesmo em centros pelos quais eu tenho bastante respeito e frequentei por um tempo. E algumas barbaridades assim aparecerem nas conversas de bastidores envolvendo dirigentes, pajés, cantores de rezo, às vezes super renomados, que eu não coloco a mão no fogo por ninguém, a não ser por mim, e olhe lá, porque eu também sei das minhas fragilidades bem humanas, né? Eu considero que ter um mínimo de conhecimento e informação sobre o tema ajuda muito a não se meter em furadas, e parte do meu intuito de produzir esse material é auxiliar outras pessoas nisso, para quem se identificar aí com as minhas ideias, porque, né, é só o meu ponto de vista. Mas, de forma geral, a gente recomenda que se vá em um local indicado por alguém, né, um amigo ou um amigo de um amigo. Todo mundo tem pelo menos um amigo de um amigo de um amigo que é ayahuasqueiro. E uma casa, né, com uma certa experiência, um ambiente seguro, acolhedor, e que você vá também, de preferência, acompanhado por alguém que seja uma referência para você durante a experiência. Mas tem gente que não encontra esse parceiro e vai sozinho mesmo e tá tudo certo, né? Encontra as parcerias por lá. E já comentei também outras vezes a questão de não se negligenciar os riscos, né, da experiência. Eu considero esse ponto em particular bem importante e um indicador da seriedade do preparo das casas. Eu não gosto de quem vende a experiência como uma panaceia de cura para todos os males e só fala maravilhas sobre a ayahuasca, porque tem sim os seus riscos, né? Alguns são previsíveis e a gente se prepara para lidar com eles, mas outros são imprevisíveis. Podem acontecer coisas que mesmo com toda a preparação e experiência a gente não consegue antever. Então eu recomendo prestar atenção se a pessoa que está te recebendo na casa demonstra esse cuidado, né, para uma experiência segura, ou se ela traz aquele discurso que confia cegamente na espiritualidade, a medicina sabe o que faz e tudo que acontece está sempre certo. Porque já dizia o ditado, né? Fé cega, faca molada. E outro que meu pai sempre repete é: de boa intenção, o inferno tá cheio. Como já comentei aqui também, ser indígena não é selo de garantia de qualidade de nada, e experiências diretas com representantes desses povos não são necessariamente mais seguras, então cuidado para não cair no conto do pajé ou da pajoa, um assunto que a gente vai detalhar mais para frente. E, por favor, depois de tudo isso que a gente já viu aqui, não se deixe seduzir pela perfumaria espiritual, os posts maravilhosos no Instagram, aquela parafernália musical, lugares cheios de imagens, de quadros bonitos, a opulência do cosplay de xamã indígena de alguns dirigentes,
porque nada disso tem relevância na qualidade do trabalho espiritual. Boa parte dos riscos eles podem ser minimizados com uma boa anamnese dos participantes e uma preparação adequada do espaço cerimonial, tanto do ponto de vista físico como energético. Então eu vou comentar um pouco sobre isso agora. A gente já viu aqui que apesar da ayahuasca ser uma substância razoavelmente segura, ela tem algumas contraindicações importantes que são ou deveriam ser avaliadas na anamnese, na entrevista prévia que deve ser feita com os participantes de uma cerimônia, antes da cerimônia, por alguém do lugar ou da casa que você procura para consagrar. Tem restrições e contraindicações envolvendo questões físicas, emocionais e de saúde mental. E também com relação ao uso de medicamentos controlados ou de drogas mais pesadas. Recomendo que você conheça essas restrições, tanto para saber se você se encaixa em alguma, como também para ajudar a informar os outros aí que você for encontrando pela sua caminhada. Considerando questões físicas, a ingestão da ayahuasca não é recomendada para quem tem determinados tipos de distúrbio cardíaco, epilepsia ou histórico de convulsões, de desmaios, para quem fez cirurgia recente, para mulheres que estão em fase inicial de gravidez ou que passaram por algum aborto recente, para quem tem cálculo renal, problema nos rins e por aí vai. Em algumas situações, não é que a pessoa não possa tomar, mas ela precisa de mais cuidado, de uma assistência bem atenta. E, às vezes, entrar mais devagarinho ali na experiência. E quanto à saúde mental, não pode tomar ayahuasca quem tem alguns quadros psiquiátricos relacionados com psicoses, com esquizofrenia, com síndrome de pânico e, em algumas situações, com transtorno bipolar também. Há que se ter muito cuidado com pessoas que estão sobre algum tipo de tratamento nesse campo da saúde mental, pessoas que passaram por traumas fortes, recentes, ou que têm algum histórico de surto psicótico, de tentativa de suicídio, coisas desse tipo. A experiência com a ayahuasca ela pode sim desencadear alguns quadros envolvendo pânico, ansiedade, surtos, tanto no momento do ritual como depois. Então é bem importante prestar atenção nisso. E tem a questão das interações medicamentosas, no caso da pessoa fazer uso regular de alguns medicamentos controlados, tem alguns que têm na sua fórmula componentes que podem gerar interações químicas com os componentes da ayahuasca e reações desagradáveis ou perigosas, especialmente antidepressivos e ansiolíticos com imal na sua composição, que podem causar a tal da crise serotoninérgica. Tem alguns medicamentos que a pessoa tem que ficar um tempo sem fazer a ingestão deles para poder tomar ayahuasca de forma segura. Tem alguns protocolos baseados em estudos que orientam de quanto é esse tempo de abstinência para diferentes tipos de medicamentos. Em geral, varia de 3 a 15 dias. E tem alguns medicamentos que a pessoa tem que ficar sem tomar antes e também depois do ritual para não ter um efeito rebote também, porque a ayahuasca continua agindo no corpo até uns 15 dias depois da realização da cerimônia. E cuidado, se você for passar alguma recomendação para alguém nesse sentido, porque nem sempre a pessoa que faz uso regular de medicamentos fortes pode ficar abstinente deles de uma hora para outra. Tem casos que precisa fazer uma diminuição gradual e isso deve ser supervisionado por um profissional devidamente qualificado. Nas cerimônias que a gente faz, é comum receber pessoas iniciantes de primeira ou de segunda vez que chegam até nós de diversas formas, que se identificam com os nossos valores, ou sentem confiança na nossa proposta de trabalho mais íntimo e mais personalizado. E eu me esforço para preparar o processo da melhor forma possível. E uma das formas de ajudar nesse preparo é disponibilizar informação e fazer essa anamnese de forma mais detalhada. A gente já recebeu pessoas com autismo, com TDAH, com ansiedade, com depressão, com síndrome do nervo vasovagal. E para cada caso eu fiz uma pesquisa antes para me informar sobre as restrições e a gente buscou adaptar a estrutura do ritual para atender as características de cada um.
E eu aproveito também, quando surge algum caso novo aqui em casa, né, para perguntar para conhecidos meus que são dirigentes de centros, como que eles agem naquela situação. E eu fico assombrada, às vezes, com a variabilidade de respostas. Tem casas que não levam restrições médicas e uso de medicamentos em consideração. E servem ayahuasca para qualquer pessoa que chega lá. Acreditam que quem chega está seguindo um propósito maior e que a espiritualidade é que sabe o que faz. Eu não sou muito favorável a essa posição, não, né? Já teve caso de gente que chegou até mim querendo consagrar, que tomava remédio, e quando eu falei das restrições, falou, mas fulano de tal, pajé, não sei quem, disse que era para eu ir lá, que ele me servia, que não tinha problema. Eu respondo, então vai lá, né? Assim, aqui em casa a gente segue o protocolo. Por outro lado, com a proliferação de denúncias de responsabilidade no meio ayahuasqueiro, tem gente que está indo para o extremo oposto, de exigir tipo um aval psiquiátrico para que aquela pessoa que já fez uso de medicamento controlado possa participar de uma sessão. O que eu acho um certo exagero, porque não dá para exigir algo que nenhum psiquiatra sensato faria, né? Um profissional médico não pode se responsabilizar pelo que pode acontecer com o paciente em uma experiência onde ele não vai estar e nem dá o aval para fazer uso de uma substância que ainda é pouco estudada pela ciência, né? Que tem seus mistérios, em um contexto que é de trabalho religioso. A meu ver, cabe ao indivíduo a escolha de consagrar e ao dirigente da casa que vai servir a responsabilidade de verificar se ele atende os requisitos, né, que estão inclusive previstos ali na legislação. É responsabilidade do participante prestar informações verdadeiras sobre as suas condições físicas, mentais e emocionais. Em muitas casas se assina um termo de consentimento e responsabilidade afirmando isso, né, que você sabe onde está se metendo, que está ali por livre e espontânea vontade, que foi devidamente orientado sobre a natureza do trabalho e que aceita seguir as instruções dos dirigentes da casa. A anamnese com os novos participantes, ela serve ou deveria servir para checar essas coisas. Mas tem casas que não fazem, ou que fazem de um jeito indireto, assim, meio que só para constar, mas ninguém lê. Esse, para mim, é um dos critérios que eu uso para avaliar a segurança e a confiabilidade de um local, se é feita uma boa anamnese. Porque se ela não foi bem feita comigo, ela também não deve ter sido bem feita com ninguém. E os riscos da cerimônia envolvem todos os participantes, né? Não só a minha condição, mas a condição de todos que vão estar ali presentes. E uma boa anamnese é fundamental para prevenir surtos, evitar uma série de problemas durante o ritual. E é também através dela que a gente muitas vezes se informa sobre a experiência prévia das pessoas e a intenção com que elas vêm para o ritual. Uma cerimônia de ayahuasca, ela começa muito antes do horário marcado para a consagração. Tanto na casa que vai receber os participantes, que tem que preparar tudo, fazer ancoragem. Às vezes o pessoal faz trabalho no dia anterior ou na semana anterior para ancorar ali a cerimônia espiritualmente, como também na casa dos participantes. É comum quem vai consagrar relatar que acordou naquele dia se sentindo nauseado, que foi várias vezes no banheiro, que não conseguiu comer muito. É a limpeza meio que já atuando, né? E do lado emocional também é comum sentir diversas cargas aflorando ali no pensamento durante o dia e também diversas questões da vida cotidiana aparecendo assim, tentando meio que dificultar ou te oferecer uma desculpa para te tirar da experiência. Isso acontece. Tem que estar atento, né? Às vezes a gente vê como um sinal que não deve ir, às vezes é justamente um sinal que deve ir, né? E há quem se prepare com antecedência, como manda o figurino, restringindo a alimentação, a atividade sexual e por aí vai. E tem gente que não se prepara em nada e só vai. Eu, particularmente, não costumo passar nenhuma dieta específica pré-ritual para quem vem participar de uma cerimônia, né, esporádica, e sigo a linha do venha como você é para avaliar como você realmente está. E se precisar mudar alguma coisa, muda na vida, né? Não muda no dia do ritual ou nos dias do ritual. Mas assim, né, uma alimentação mais leve, não consumir bebida alcoólica, nem estimulante, nem energético, ali nos dias que antecedem, principalmente no dia, é sempre recomendado. E já que aqui a gente está no campo da informação, né, fica
A dica de que coisas cheias de açúcar, alimentos ultraprocessados ou embutidos, e mesmo alimentos naturais que são ricos em aminoácidos triptofano e tiramosina, como banana, queijo e laticínios, eles não caem muito bem junto com a ayahuasca, então convém evitar. E o que levar para uma cerimônia? Tem casas que têm regras específicas sobre roupas para o seu contexto cerimonial e você deve dar uma olhada nisso antes de ir para não ter que usar uma roupa emprestada ou ir embora porque não foi com a roupa certa. Tem casas que pedem que as mulheres usem saia longa, outras que pedem para se vestir de branco. E eu não sou dessa turma, eu não gosto dessa ideia binária, né? Por que mulher não pode usar calça e homem não pode usar saia e por aí vai, né? Nesse novo mundo atual de fluidez de gênero, essas regras elas ficam não só cada vez mais difíceis de serem aplicadas, como também em alguns casos elas podem ser ofensivas. Mas o fato é que tem casas que tem isso e se você quiser conhecer, não adianta brigar, né? Tem que se adequar ali e do jeito que é pedido. Mas, de qualquer forma, assim, se recomenda usar roupas confortáveis. Às vezes a mulherada vai toda emperequetada e depois é só lá, tipo, você vendo, né? Maquiagem toda borrada, o cabelo todo desgrenhado. Então, a roupa também ela deve ser fácil de tirar quando vai no banheiro, né? Uma vez eu fui de macaquinho num ritual que eu precisava de alguém para ajudar a puxar o zíper atrás das minhas costas. Nossa, que inferno, arrependimento total. Saia é bom por causa disso também, né? Porque você abaixa ou tira ali rapidinho. Mas também roupas que guardem assim o corpo de uma forma que, se por algum motivo, como a gente brinca, né, tiver que rolar no chão, não vai ficar exposta ou exposto também, né? Que isso vale para os homens também. Tem casas que elas oferecem tudo que você precisa para a experiência. Tem um lugar lá em Curitiba, assim, que até pantufa para você botar, porque é frio, eles dão, né? Lugar para sentar, para deitar, cobertinha, baldinho, papel higiênico, lanche. E tem casa, aqui em Santa Catarina, por exemplo, que não oferece nada, só o chão. E olhe lá, né? Você tem que levar a canga, o colchonete para sentar, a cadeira de praia e tudo mais. Um kit ayahuasqueiro básico para uma cerimônia inclui a roupa, né, que você vai, confortável, um casaquinho, uma coberta, é comum sentir frio, né, durante a experiência, uma coisa para sentar, uma almofada, uma cadeira de praia, um colchonete, uma garrafinha d'água, um lanchinho para o final e uma muda de roupa sobressalente para você poder trocar em caso de alguma eventualidade, porque sim, às vezes tem umas eventualidades que sujam a nossa roupa. Depois eu falo disso lá no capítulo das limpezas. E assim, vá preparado para ficar várias horas no local. As cerimônias em centro, elas normalmente têm horário marcado, né? Para começar e para terminar. A cerimônia indígena não tem muitas vezes horário. Às vezes tem horário para começar, mas não tem horário para terminar, é difícil. Mas assim, recomenda-se não marcar compromissos depois, porque a experiência ela pode se prolongar para além da sessão regulamentar, né? O tempo de relógio ali da cerimônia não é respeitado pela ayahuasca, né? A ayahuasca não usa relógio, nem as entidades. Então, é importante se permitir, né, fechar a experiência, que a força tenha passado totalmente antes de sair por aí, antes de dirigir. E também descansar se for necessário, né? Às vezes tem que descansar no local da cerimônia para depois ir para casa. Ao longo do dia, né, é bom já ir se aquietando, se preparando para desligar do mundo exterior, se conectar com o propósito que você está levando para a cerimônia, descansar bem, tirar uma soneca antes, se precisar, né? Eu acho que ela faz efeito, mesmo com a pessoa dormindo, mas eu acho totalmente sem sentido você sair de casa para ir para uma cerimônia para ficar dormindo, né? E ao chegar no local, se apresentar aos dirigentes, se acomodar adequadamente, verificar como é que chega no banheiro, onde que se tem o plano B, para o caso dele estar ocupado, numa emergência, onde que vomita, porque às vezes não é muito fácil achar o lugar e por aí vai. Vamos falar mais disso no próximo episódio. A casa que vai receber a consagração, ela também passa por uma série de preparações, né? O cuidado com o espaço cerimonial tem a ver com as questões físicas e energéticas.
esse cuidado ele não é só decorativo, é legal a gente estar num lugar bonito, arrumadinho, limpinho, cheio de imagens, de quadros, isso ajuda a entrar no clima, mas é perfumaria, né? O mais importante está naquilo que a gente não vê. No aspecto físico, o local da cerimônia deve ser reservado, garantindo a privacidade dos participantes e a não interrupção, intervenção, acesso, né, de pessoas que não estão envolvidas na cerimônia. Normalmente só fica numa cerimônia de ayahuasca quem está participando da cerimônia de ayahuasca. É muito delicado quando algo ou alguém interrompe uma cerimônia. A gente deve garantir a segurança e o conforto para que as pessoas possam se entregar aos seus processos sabendo que não vão passar por nenhum risco. Então tem uns elementos assim, né, das casas, tipo varanda, porta de vidro, móveis, objetos que podem ser obstáculos ali no meio do caminho que a gente tem que olhar com cautela, porque às vezes pode causar acidente, porque a ayahuasca ela afeta sim, né, o sistema neuromotor. Eu já vi gente tropeçar e quase cair dentro da fogueira, já vi, nossa, dar de cara na porta de vidro, isso é batata, né? Então é sempre melhor prevenir do que remediar. E no aspecto energético, cada casa trabalha de um jeito. Eu sou meio píssica com isso, assim. Eu faço toda uma preparação antes, durante, depois. E eu acho fundamental que o espaço seja trabalhado energeticamente, tanto no sentido de limpar as energias antes de começar a cerimônia, como depois também. Ancorar uma egrégora de proteção e de amparo, né? E o ideal é que as cerimônias sejam feitas num espaço que não é usado para outras finalidades, né? Que seja um espaço dedicado a coisas terapêuticas ou a cerimônias espirituais e tal. Essa é uma das razões pelas quais eu não sou adepta de fazer trabalho na casa das pessoas, assim, em geral, nem em locais públicos e nem mesmo na natureza, né, em áreas naturais. Porque por mais beleza que alguns lugares possam oferecer, é bem mais difícil de ancorar um campo cerimonial numa área aberta. A energia ela se dissipa com mais facilidade, tem vários detalhes a ser levados em consideração, as possibilidades de intempéries climáticas, de vento, de frio, de chuva, da presença de seres assim não tão desejados dentro de uma experiência, como mosquito, formiga, eventualmente aranha, escorpião, cobra e até onça. Teve um ritual que eu fiz nas Cataratas do Iguaçu, onde a trilha que a gente tinha que seguir para chegar ao teu banheiro teve uma avistagem de onça, não na hora da cerimônia, mas um pouco antes. Outra hora eu conto essa história. E cada tipo de espaço tem as suas vantagens e desvantagens. Espaços fechados são interessantes para grupos pequenos, para cerimônias intimistas, dá para cantar baixinho, o canto parece que fala no pé do ouvido, a energia fica concentrada, a gente não precisa se preocupar com muita coisa e parece que a experiência ela vai mais longe. Mas tem que cuidar para a energia não ficar estagnada no local, para, né, ter um fluxo ali, uma movimentação, especialmente se tem muita limpeza. E quando dá, assim, o meu preferido é o misto, né? Um local abrigado com uma área natural em volta. E além dos dirigentes, a maioria das casas tem um grupo de pessoas que apoia, né, a cerimônia e apoia o trabalho dos dirigentes, que recebem diferentes nomes, trabalhadores, fiscais, guardiões, e elas ficam à disposição ali, né, dos participantes em caso de necessidade. Em geral, assim, é ótimo poder contar com eles, às vezes nem tanto, eu vou comentar isso mais pra frente, sobre a ajuda que ajuda e a ajuda que atrapalha. E tem casas que não tem os ajudantes, né? Meio no estilo cada um por si, Deus por todos, assim. Mas sempre é bom ter alguma pessoa mais experiente ali que fica de olho no que está acontecendo, para além de quem está dirigindo, porque o acúmulo de funções, às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu, quando faço cerimônia mais solo, assim, eu me sinto tipo um polvo, né? Uma parte de mim tá cantando, outra parte está recolhendo balde, descartando limpeza, outra parte está acendendo defumador, outra parte está vendo não sei o que, e por aí vai. Aqui em Santa Catarina tem muitos lugares que separam a condução cerimonial da condução musical. Eu achei isso super estranho no começo, quando eu cheguei aqui, depois eu fui começando a entender
que isso acontecia porque tem uma quantidade enorme de artistas aqui, né, de músicos que se apresentam em cerimônias, são os tais dos cantores de rezo. E é bem interessante, assim, tem trabalhos belíssimos, maravilhosos, mas também tem os poréns que, assim, a gente vai ver no nosso papo mais avançado da relação entre xamanismo e showmanismo. Mas eu, por exemplo, eu falo assim, né? Tipo, eu não faço condução musical, eu faço condução cerimonial, assim. Cantar é uma condução cerimonial. Eu já tive alguns problemas em alguns centros por causa disso, assim. Mas depois a gente detalha isso. Bora ver agora o que acontece durante um ritual? Então, esse é o tema do nosso próximo episódio. E vamos que vamos!